A lei do eterno trogo autogocrático cósmico comum. Em nome da verdade devo dizer que existe uma grande lei que se poderia denominar lei do eterno trogo autogocrático cósmico comum. Tal lei tem dois fatores básicos, fundamentais, tragar e ser tragado, ou recíproca alimentação de todos os organismos. Inquestionavelmente, o peixe grande sempre traga o peixe pequeno, e nas selvas mais profundas o mais débil sempre sucumbirá ante o mais forte. Essa é a lei da vida. Por muito vegetarianos que nós fossemos, na negra sepultura nosso corpo será devorado pelos vermes e assim se cumpre sempre a lei do eterno trogo autogocrático cósmico comum. Inquestionavelmente, todos os organismos vivem de todos os organismos. Se descemos ao interior da Terra, descobriremos um metal que serve de gravitação para as forças evolutivas e involutivas da natureza. Quero referir-me, em forma enfática, ao cobre. Se, por exemplo, aplicássemos o fator positivo da eletricidade a dito metal, poderíamos evidenciar, com o sexto sentido, processos evolutivos maravilhosos em suas moléculas, em seus átomos, mas se aplicássemos a força negativa, veríamos o inverso, quer dizer, processos involutivos muito semelhantes aos da humanidade decadente de nossos tempos, e a força neutra manteria ao metal, pois, em um estado estático ou neutro. Obviamente, a radiação do cobre é também transmitida a outros metais que se encontram no interior da Terra, e vice-versa. As emanações daqueles são recebidas pelo cobre e assim os metais, dentro do interior da Terra, se alimentam reciprocamente, eis a lei do eterno trogo autogocrático cósmico comum. Resulta maravilhoso saber que a radiação de todos os metais, entre as entranhas da Terra, onde se desenvolvem, é transmitida a outros planetas do espaço infinito. Tais emanações chegam até as entranhas vivas dos planetas vizinhos do nosso sistema solar, são recebidas, tais radiações, pelos metais desses outros planetas, situados entre as entranhas deles mesmos, e por sua vez eles também irradiam, e suas radiações ou ondulações energéticas chegam até o interior do nosso mundo Terra para alimentar aos metais deste, nosso planeta, no qual vivemos, nos movemos e temos nosso ser. Todos os mundos vivem de todos os mundos, isso é óbvio, indiscutível, palmário e manifesto. Sobre esta lei da recíproca alimentação planetária se fundamenta o equilíbrio cósmico. Resulta interessante isto, verdade? Como alimentando-se os mundos uns aos outros, entre si, se ajustam a um equilíbrio planetário tão maravilhoso e tão perfeito. A água dos mundos é, disséramos, o elemento básico para a cristalização desta grande lei do eterno trogo autogocrático cósmico comum. Pensemos, por um momento, o que seria de nós mesmos e de nosso planeta Terra, o que seria das plantas e de todas as criaturas animais, se a água se evaporasse, se desaparecesse, se finalizasse? Obviamente, nosso mundo se converteria em uma grande lua, em um cadáver cósmico onde não poderia cristalizar a grande lei do eterno trogo autogocrático cósmico comum e todas as criaturas pereceriam de fome. Esta grande lei se processa, certamente, de acordo com as leis do Santo Triamasicamo, a lei do 3, e a do Sagrado Heptaparapartinoco ou lei do 7. Observese bem como se processam estas leis, um princípio ativo se acerca a um princípio passivo, ou para ser mais claro, a vítima é tragada pelo princípio ativo, essa é a lei, verdade. O princípio ativo seria, disséramos, o polo positivo, o princípio passivo seria o polo negativo e o princípio que concilia os dois, é a terceira força neutra. A primeira é o santo afirmar, a segunda é o santo negar e a terceira é o santo conciliar. Esta última concilia ao afirmar com o negar e a vítima é devorada, claro está, por quem lhe corresponda, de acordo com a mesma lei, entendido? O tigre, por exemplo, traga o humilde coelho. O tigre seria o santo afirmar, o coelho o santo negar e a força que os concilia a ambos é o santo conciliar, os concilia a ambos, como um todo único. Que é cruel isto? Sim, aparentemente, mas o que vamos fazer? Essa é a lei dos mundos, essa lei tem existido, existe e existirá sempre. A lei é a lei e a lei se cumpre. Por cima de opiniões, costumes, conceitos, etc. Mas continuemos, porque é necessário aprofundar um pouco mais, penetrar mais no fundo deste assunto, de onde vem, realmente, esta lei do eterno trogo autogocrático cósmico comum?
Eu digo que vem do ativo Okidano, omnipenetrante, onisciente, onimisericordioso. Esse ativo Okidano, por sua vez, de onde emana? Qual é sua causa causorum? Indiscutivelmente, tal origem ou causa não é outra senão o sagrado absoluto solar. Assim, pois, do sagrado sol absoluto emana o santo Okidano, e ainda que ele fique, disséramos, entre os mundos, não fica completamente envolvido dentro deles, porque não pode ser aprisionado. Para sua manifestação criadora, o ativo Okidano necessita desdobrar-se nas três forças conhecidas como positiva, negativa e neutra. Durante a manifestação, cada uma destas três forças trabalha independentemente, separada, mas sempre unida à sua origem, que é o santo Okidano, e depois da manifestação, estes três fatores ou ingredientes, positivo, negativo e neutro, voltam outra vez a fundir-se, a unir-se com o santo Okidano, e ao final do Mahamanvantar o santo Okidano, íntegro, completo, unitotal, se reabsorverá no sagrado absoluto solar. Vejam vocês, meus caros irmãos, a origem do eterno trogo autoegocrático cósmico comum. Partindo deste princípio, fica sem base, de fato, o vegetarianismo. Obviamente, os fanáticos do vegetarianismo têm feito deste uma religião de cozinha e isso é certamente lamentável. Os grandes mestres tibetanos não são vegetarianos, e o que duvide de minhas palavras que leia o livro intitulado Bestas, Homens e Deuses, escrito por um grande explorador polaco. Ele esteve no Tibete, foi recebido pelos mestres com banquetes, e o curioso do caso é que em tais banquetes ou festins, aos quais ele assistiu, figurou a carne de touro como elemento básico da alimentação. Aos fanáticos do vegetarianismo lhes parecerão absurdas minhas palavras, mas Kozlowski, o autor de tal livro citado, se alegrará porque verá que eu tenho compreendido este aspecto importante. É, pois, absurdo afirmar que os grandes mestres do Tibete são vegetarianos. Quando o grande iniciado Saint-Germain, o príncipe Rákóczi, o grande mestre da Loja Branca que dirige o raio da política mundial, trabalhou na época de Luís XV, para falar mais claro, não se manifestou como vegetariano. Antes bem, lhe viram nos festins comendo de tudo, alguns comentam como saboreava a carne de frango, por exemplo. De onde tem surgido, pois, esta coisa do vegetarianismo? Indubitavelmente, a escola vegetariana está contra o eterno trogo autoegocrático cósmico comum, e isso é óbvio. Por outra parte, as proteínas animais de modo algum podem ser desprezadas, já que são indispensáveis para a alimentação. Eu fui um fanático vegetariano e em nome da verdade lhes digo que fiquei desiludido do sistema. Todavia recordo na Serra Nevada de Santa Marta, Colômbia, América do Sul, naquela época quis voltar a um pobre cachorro, vegetariano em 100%. Sim, o animal aprendeu, mas quando já aprendeu, morreu. Sem embargo, eu observei os sintomas daquela criatura, a debilidade que apresentava antes de morrer, etc. Muito mais tarde na República de El Salvador, América Central, a mim se me apresentaram os mesmos sintomas. Quando regressava a casa, subindo por uma longa rua que tendia, mais bem, a ser vertical que horizontal, pois era bastante pendente, suava espantosamente, a debilidade aumentava, cri que ia morrer. Não me ficou mais remédio que chamar a mestra Litelantes, minha esposa, e pedir-lhe o serviço de que me assasse um pedaço de carne de touro. Ela o fez assim, e eu comi a carne. Então as energias voltaram ao corpo, senti como voltava a viver. Desde então me desiludi do sistema. Aqui no México, conheci, precisamente, ao diretor de uma escola vegetariana. Esse homem era alemão, seu corpo foi debilitando-se espantosamente, terrivelmente, até apresentar os mesmos sintomas do cachorro aquele do meu experimento. O desditado senhor, ao fim, terrivelmente debilitado, morreu. Conheci também a um yogi, astrólogo e não sei que coisas mais, que representava a universidade em uma mesa redonda, aqui na cidade do México. Se foi debilitando seu organismo, terrivelmente, com o vegetarianismo, apresentou os sintomas daquele pobre cachorro do meu experimento, e morreu. Assim pois, meus caros amigos, saibam que existe a grande lei do trogo autoegocrático cósmico comum, e que é inútil tratar de evadir-nos desta lei que emana, já disse, do ativo Okidano, que não é possível alterar dita lei ou modificá-la.
Não quero com isto dizer que havemos de voltar-nos carnívoros em forma exagerada. Não, mais vale que sejamos um pouco equilibrados. Dizia o Dr. Krumheller que nós necessitamos ter 25% de carne entre os alimentos, e nisso estou de acordo com o mestre Uiracocha, Dr. Krumheller. Repito, por muito vegetarianos que nos volvamos, a lei se cumpre quando vamos à fossa sepulcral. Os vermes tragarão nosso corpo, gostemos ou não nos goste, porque lei é lei. Isso é óbvio, verdade? As vacas são vegetarianas em 100%, e sem embargo, como dissera um grande iniciado, jamais temos visto a uma vaca iniciada. Com deixar de comer carne, nós não nos autorrealizaremos a fundo. Posso assegurar-lhes a vocês que ninguém vai voltar-se mais perfeito porque deixe de comer carne. Alguns dizem que como vão eles a meter dentro do seu organismo elementos animais, se já estão na senda da perfeição, etc. Esses, que dizem tais coisas, ignoram qual é sua própria constituição interna, e mais vale que comam um pedaço de carne e não que continuem com os agregados animalescos que carregam dentro de si mesmos. O organismo humano tem como assento um corpo vital, o linga sharira de que falam os teósofos. Mas além de tudo isso, o que é que existe dentro dos organismos destes humanoides intelectuais? Pois os agregados animalescos, aqueles agregados psíquicos que personificam nossos erros, esses monstros bestiais de nossas paixões. Pois bem, mais vale eliminar esses monstros que preocupar-nos pelo pedacinho de carne que serve na mesa à hora de comer alimentos. Quando comemos a carne de frango ou de touro, não nos prejudicamos em forma alguma. No entanto, com todos esses agregados bestiais que carregamos, não somente estamos nos prejudicando a si mesmos, senão que também estamos prejudicando a nossos semelhantes, e isso é pior. É, acaso, pouca coisa a ira, a cobiça, a luxúria, a inveja, o orgulho, a preguiça e a gula? E que diremos de todas essas bestas que levamos dentro e que representam a murmuração, a calúnia, a fofoca, etc., etc.? Melhor é que não lavemos tanto as mãos, presumindo de santos. Chegou a hora de voltar-nos mais compreensivos, o importante é morrer em si mesmos, aqui e agora. Sem embargo, não quero com isto negar a seleção dos alimentos. De modo algum aconselharia eu, por exemplo, a carne de porco. Já se sabe que esse animal é leproso e que tem uma psiquis demasiado brutal, prejudicial para nosso organismo. Convém, sim, o alimento são a carne de reis, o frango, etc., mas jamais chegar aos excessos, porque estes são completamente daninhos e prejudiciais. Bom, meus caros amigos, creio que com o que lhes tenho falado a respeito do vegetarianismo, têm vocês uma suficiente orientação para saber alimentar seu corpo, sem que lhes falte e sem que lhes sobre, quer dizer, dentro de um equilíbrio perfeito. Isso é tudo.